A palavra pregação pode ter um sentido de expor, mas também um sentido de exortação, de conselho, mas também de comunhão, de estender algo a favor da comunidade. Toda vez que venho pregar, sinto a mesma emoção das primeiras pregações, temor e tremor. Porque estamos lidando com a coisa que transcende, ligando com a situação muito forte, que é uma ligação com o nosso Pai Celestial. E então, contando com a sua aprovação, a aprovação do meu Pai, e falando em nome dele, da palavra dele, vou compartilhar um assunto que já venho compartilhando, sobre a fé, que é o que nos faz mover chegar aqui. Alguns poderiam, nesta manhã, estar num outro local, ou até esticando uma soneca pela semana de trabalho cansativa, mas a fé traz um comprometimento que vai além. Por isso a Bíblia coloca muito forte e claramente: sem fé é impossível agradar a Deus. Nisto que dá sentido à nossa vida, torna a nossa existência válida, é a fé no Senhor. Porque sem fé a vida foi um desperdício aqui e uma inutilidade na eternidade. A fé nos faz andar de uma forma que nos ajuda a transpor este vale de tormento, que esse mundo é um mundo tenebroso, e com uma esperança firmada que vai além. Vindo domingo de manhã é bom, é maravilhoso, me alegro com os irmãos que têm estado aqui. Como é bom ter vocês conosco, para juntos estarmos celebrando essa bandeira de confiança no Senhor. Sua essência tem alguns elementos que estamos estudando nesta caminhada. Então, o tema de hoje, na intenção de expandir, de levar mais algumas informações para os irmãos sobre a fé, hoje vamos falar, Noé, o herdeiro, nosso tema. Estamos falando de legado. Capítulo 11 de Hebreus fala muito fortemente sobre o legado da fé. O que um grupo de irmãos na história desta humanidade puderam agradar a Deus, não eram pessoas perfeitas, mas a sua fé agradou ao Senhor e eles construíram uma história que a Bíblia faz questão de registrar. Capítulo 11 de Hebreus é realmente algo extremamente maravilhoso para nós que estamos aqui nesta manhã. Então vamos ler o nosso texto de hoje, começando. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o legado de Noé é que ele tornou-se o herdeiro, o símbolo, herdeiro da justiça. Então, para ter uma dimensão disto, eu estive pesquisando, geralmente o legado é uma obra, uma realização, um feito que marca, que fica como um símbolo de uma coisa extraordinária, excepcional. Herdeiro da justiça. Já pensou? Receber uma placa, uma condecoração, um troféu dizendo: você ganhou o troféu da justiça. Você é um homem justo, diz a Bíblia. Já pensou isso? E é tremendo que significa justiça. Olhando no dicionário, é a conformidade com o que é certo. E a questão, Noé viveu num dia onde as coisas eram certas? Era exatamente o contrário. Então, é a conformidade, é estar ajustado àquilo que é certo. E ainda mais, uma virtude de reconhecer o direito do outro. Ainda mais, o julgamento da situação ou de uma causa com boa consciência. Agora vamos ver como é que Noé conquistou esse título, esse galardão de ser o herói da justiça. Agora me abre em Gênesis 6.
como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhos, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Parecia uma coisa normal, né? Os filhos de Deus tomaram para si filha dos homens. Mas vai dizendo, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Anteriormente, o limite de idade chegava quase a 1 milênio. Matusalém viveu quase 1 milênio. Hoje, quando alguém passa dos 70, o mais dele é enfado e canseira, diz a Bíblia. Viver quase 1 milênio. O Brasil tem quantos anos de descoberta? Não chega a 600 anos. Então, ele viveu demais para nossos dias. Mas naquele dia, morrer aos 300, aos 400 anos, era morrer adolescente. Mas não era viver qualquer vida, era uma vida com saúde. Estavam debaixo da proteção de Deus, esses escolhidos. Então, vejamos o seguinte. Casaram os filhos de Deus com as filhas dos homens. Noé conquista esse título num período terrivelmente mau para a sociedade. A sociedade tinha chegado a um grau de decadência moral, ética e espiritual que Deus vai continuando dizendo aqui. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos, e estes foram varões de renomes na antiguidade. Agora o versículo 5 dá a tônica. Viu, Senhor Deus, a maldade do mundo. A terra, a sociedade entrou num colapso moral, ético e espiritual. Se nós estamos escandalizados com o que nós estamos vendo, com o que a televisão traz para dentro dos nossos lares, imagine aquele dia. A decadência moral foi tão grande. A palavra filho dos homens aqui é o título dado aos anjos, inclusive os anjos decaídos. Quando Satanás se rebelou contra Deus, um grupo de interesseiros, de anjos interesseiros, caiu no pecado. E a decadência espiritual era tão grande que as filhas dos humanos, de homens, mulheres, naturais, foram possuídas por esses demônios. Hoje estamos dizendo para as nossas filhas e nossos filhos, cuidado com quem casa. Imagine você como sogro ter um genro demoniado. Que coisa, que calamidade. Então a decadência moral, a coisa perdeu os freios. Se nós estamos escandalizados agora e devemos estar escandalizados, muito mais lá, naqueles dias. E não era um casamento normal, possuir. Era uma ideia de uma vida devassa. E disso nasceu gigantes, nefilins, muito comentado aí nesses programas de ETs aí, muito comentado. Se tornaram gigantes e também havia muita violência. Continuando. Então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra e lhe pesou no coração. Estes eram os dias em que o legado de Noé foi conquistado. Noé conquistou, não foi quando tudo estava fácil. Legado é um trabalho duro, difícil, mesmo legados materiais. Gasta-se tempo, gasta-se energia, às vezes paga-se a vida. Era dias tenebrosos, onde a moralidade foi a zero, onde a violência graçou na terra, tornou-se uma epidemia, e Noé conquista o seu galardão ali. Mas a questão maior, arrependimento de Deus de ter criado o homem. Imagine o estado em que estava a sociedade. Imagine a decadência de Deus se arrepender. Aí nós perguntamos, mas Deus não é onisciente? É. Mas Deus também trabalha para que o ser humano
possa reconhecê-lo como Deus e como Senhor. Todos nós estávamos desagarrados como ovelhas, diz o profeta, mas o Senhor atraiu para si as nossas vidas. Era um estado em que a coisa tinha descambado e não tinha mais jeito. O mundo nosso está caminhando para isso. Né? Nunca se trabalhou tanto na televisão e nos meios de comunicação experiência mística com os demônios. Hoje de manhã, na classe de batismo, estavam falando da festa de Halloween que ocorre nas escolas. Já se está treinando as crianças para aceitar que essa mística maligna comece a fazer parte da consciência do coração de nossas crianças. Amados, cuidado com seus filhos. Deus, por misericórdia, não permita que a minha descendência se desgarre do Senhor. Estou sempre recomendando, orando, dando algumas broncas de vez em quando. Tá? É preciso que haja esse cuidado, igreja. Nós estamos caminhando para os dias de Noé. Mas vamos repetir o verso 4 e o verso 11. Vamos lá. Esse texto nos dá uma ideia. Tem uma versão. Lê de novo para mim, tem uma palavra aí que me chamou a atenção. Lê de novo, Silvia, por favor, irmão. Participa. Essa palavra varões, com toda essa pose aí, eram pessoas que afrontavam o Criador. A ideia que se passa é essa. Pessoas que disseram, eu sou mais Deus, não preciso de Deus, não quero nada de Deus, não quero salvação, não quero nada, eu vou viver a minha vida. Afrontava o Criador. Essa palavra renome. A Bíblia diz que o homem é pó, e esse se achava o máximo. Hoje, qualquer artistazinho, minha tigela, qualquer artistazinho do mundo da mídia aí se acha o máximo, né? E se acha o máximo. Qualquer políticozinho aí se acha que é realmente o bambambam do pedaço. Isso é ofensa a Deus. A sociedade está caminhando para esse estado de Sodoma e Gomorra. Tá? Muito bem. Versículo 11. Cheia de violência. Certo dia eu estava pensando assim, desde quando eu me disponho a pensar, né? Raramente. O que se gasta com armas para matar o ser humano? Os bilhões de dólares que são usados para matar. Quanto parte da África, também da América Latina, dos países subdesenvolvidos, crianças estão morrendo por falta de um pedaço de pão. Isso não afronta ao Criador, não? Isso não ofende ao Deus? Então, estamos muito perto do que vai acontecer. Bem, agora a pergunta é por que e como Noé conquistou o seu legado? Agora é a questão que tem muito a ver com a nossa vida de cristã, a nossa vida de fé. Vamos lá, versículo 8. Porém, nesse porém aqui, né? Não, senhora, presta atenção, cuida disso. Porém, o quê? Noé achou diante de Deus. Somos salvos por quê? Por que nós somos salvos? Como é que nós somos salvos? Pela graça de Deus. Não há mérito nenhum nosso. Mas Noé conquistou essa graça diante de Deus. Como? Vamos lá. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era o quê? Homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos. Noé andava, coisa extremamente importante para a vida de fé. Noé era o que mesmo? Vou repetir. Eis a história, eis o legado de Noé, eis o homem, eis o cara que Deus está honrando com o prêmio de sobressalência. Ele é considerado o homem justo dessa sociedade desgraçada.
achou graça diante de Deus. Mas Noé era o quê? Homem e íntegro. Na classe de escola dominical, nós estávamos falando da velha vida anterior, né? Onde cada um de nós queria seguir o seu próprio nariz, não é isso? Noé entendeu que havia um Senhor que estava muito além. Alguém que tinha o poder. Noé era o homem íntegro, justo e íntegro. Já definiu o que é justiça. É aquilo que é em conformidade com o que é certo. Noé decidiu ser diferente naquela sociedade que estava blasfemando contra Deus. E Deus nos chama nesses tempos de pecado, que a raça humana tem uma inclinação doentia pelo pecado. A raça humana ama o pecado, gosta do pecado, venera o pecado, inventa cada dia uma moda, inventa uma situação. Noé pensou diferente. E uma das coisas que o Espírito Santo fez na sua vida, fez na minha, é que um dia começamos a nos questionar. Começamos a pensar, essa vida que eu estou vivendo, essa vida solta, desenfreada, nem todo mundo é uma vida doida demais, mas quer ver uma vida independente. Qual vai ser o final disso? Qual vai ser o resultado? Então Noé decidiu ser diferente. Naquela sociedade imperava a devassidão moral, ética e a violência. Íntegro. A palavra íntegro tem o sentido de inteiro, certo, bom, daquilo que é correto, né? Noé não ganhou o prêmio de legado de ser justo à toa. Ele conquistou. Ele conquistou por tomar uma decisão diferente daquilo que o mundo tanto gostava. Imagina, no meio de uma sociedade, as pessoas acusarem, olha lá o justão, olha o corretão, olha o bonzão. Né? Aquele cara pensa que é diferente de todo mundo. Ele tem um rei na barriga. Quando me converti, parece mudou. O que houve com ele? Ele tão doidão aí, agora né, começou a acertar a sua vida. Porque havia nisso algo, não era meu, era do Espírito Santo de Deus. Ah. Como é que Noé conquistou isso? Conquistou esse legado? Justo e o que mais? Íntegro. Mas a palavra-chave aí é o final do versículo. Noé andava com Deus. Ô, cara bom, hein? Esse era o cara numa sociedade doida, perdida, desmiolada, injusta, cruel, promíscua. Esse Noé decidiu andar? Essa é a realidade, mano. Não fomos chamados só para ver na igreja menuda cantando corinhos. Fomos chamados para andar com Deus. Durante a semana, em nosso emprego, na nossa casa, perante os vizinhos. As pessoas têm que ver, ali tem uma mulher justa, mulher íntegra, um homem justo, uma família justa. Por quê? O ensinamento, a palavra de Deus, a consciência de Deus estava habitando na vida de Noé. Não é por acaso, não foi um acidente, não conquistou isso simplesmente porque foi um acidente. Foi uma conquista de sua fé. Oh, glória. Por isso que a fé é aquilo que agrada a Deus. Está dando para entender? Eu acho que está muito claro, né? Muito bem. Noé achou graça diante de Deus porque Noé era íntegro, justo e andava com Deus. E essa é a grande coisa, isso faz a diferença
Esse é o ponto de corte. Um dia você tem que decidir andar com Deus. Isso faz toda a diferença. E esse é o nosso maior legado. E a Bíblia diz que um dia vamos chegar perante o tribunal de Cristo, e ali também vamos receber o nosso legado, talvez não tão grande como Noé. Mas vai ouvir a palavra maravilhosa: entra para o gozo do teu Senhor, meu filho. Amém? Bendito do meu Pai. Essa é a expressão usada. Entra para o gozo bendito do meu Pai. E vocês gostam de festa ou não? Principalmente se tem uma boa comida, né? O nosso encontro com o Mestre, o dia dos galardões, o dia dos legados, mesmo se ele é pequeno, vai ser com uma tremenda festa. As bodas do Cordeiro, amados. Sabe o que é boda, não? Casamento. Alguém vai para um casamento chorando? Resmungando? Só se for um casamento forçado. E a Bíblia diz que vai receber os seus galardões. Receber o título. Isso é tremendo, isso é glorioso, amado. Parece que a nossa vidinha aqui, né? O mundo, olha, que vida triste, né? Domingo de igreja, tem tanta coisa no mundo aí para desfrutar, né? Andava com Deus, e por isso esse legado de ser justo numa sociedade ímpia, numa sociedade incrédula, numa sociedade que cultua os demônios, e uma vida devassa, imoral, indigna. Alguém, para ser justo, tem que andar? Não tem outro jeito. Andar com o Senhor. Mas diz mais um pouquinho. Andou com Deus e vai dizendo um pouquinho mais. Noé também era um homem temente. Agora capítulo 11 de Hebreus, versículo 7. Se alguém lê para mim, repita de novo. Quem for bom aí de leitura rápida, por favor, me ajude, para a gente ganhar tempo. Hebreus 11, 7. Fique de pé e leia. Vamos participar. Chega junto, meu irmão. Paulo, por favor. Ei, gente boa tá aí, hein? Esse é o cara. Esse é o cara. Por isso mereceu o prêmio. Repetindo, para a gente gravar bem isso, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Eu acho que a matéria-prima, aquilo que dá consistência à fé, é o temor. Quando comecei a ler a Bíblia, fui invadido por um temor. E o temor tinha procedência. Alguns versículos o Espírito Santo colocou no meu caminho. Você está indo para o inferno. Você está perdido. E aquilo começou a me apavorar. E é preciso que cada pessoa entenda que deve haver um temor de Deus. Deus não é um objeto, Deus é um ser tremendo. A consciência desse Criador. E quando não existe essa consciência, a sociedade vai para o abismo. Temor do Senhor. Eu creio que é o solo, a base, o alicerce para uma vida de fé. É o temor que vem de Deus. Na história dos grandes acontecimentos, homens de Deus
que viveram vidas devassas puderem em algum momento experimentar esse temor de Deus. Paulo ia para Damasco fazer o quê? O grande evangelista da história, o grande mestre de Bíblia. Ele ia para Damasco fazer o quê? Hein? E o que Deus fez no meio do caminho? Se bem que não disse que ele estava de cavalo, mas tudo bem, vamos entender com uma queda, né? Caiu! Houve um clarão! E de repente ele caiu prostrado e ali começou a entender que o Jesus que ele perseguia era aquele que era um Deus. Amém, amém, amém. E depois ele diz, eu fiz tudo isso na minha ignorância, na minha cegueira, né? Converteu-se integralmente, por inteiro ao Senhor. Quem mais teve algum problema de medo diante de Deus? Moisés, o gigante do Êxodo. Ele diz lá nesse próprio capítulo que ele tremeu, ficou aterrado quando Deus aparece para ele no Monte Sinai. Ele ficou aterrado. O que é aterrado? Eu estou entrando para a terra. Meu medo é tanto que eu estou tremendo. Quando ele viu toda aquela tremenda coisa que Deus estava fazendo no Monte Sinai, quando foi dada os 10 mandamentos. Uma sociedade que não teme o Senhor, um crente que não teme o Senhor, está destinado a uma vida perdida. Então é importante que tenhamos muito claro para nós, amado, a nossa experiência de temer a Deus, o Deus Criador. E mais? Ele andava, temia o Senhor e por isso conquistou o grande prêmio de ser o prêmio da justiça. Se me permitir um dia chegar lá no Supremo para fazer uma mensagem, não sei se vai ser possível, tamanha minha insignificância diante dos doutores lá, dos magistrados, dizer para eles que eles um dia vão prestar conta ao Criador. Aos governos! Por que há tanta safadeza na política? Por que há tanta bandidagem na política? Falta temor de Deus. É o temor de Deus que nos ajuda a ter um caminho correto. Porque um dia vamos prestar conta ao Criador. A Bíblia fala disso. Isso não é brincadeira, mano. Mas começa pelo temor. E esse temor leva a um questionamento quanto ao estilo de vida, a maneira de viver. Certa vez, Santo Agostinho, que na sua incredulidade foi um homem devasso, né? Um homem que gostava de baixo meretrício, e ele teve uma experiência muito forte, uma mãe que orava muito por ele, se converteu, e um dia ele passando por aquela rua que ele costumava andar no tempo da sua loucura, as mulheres convidaram ele para ir fazer uma noitada, né? E ele falou, agora não. Isto acabou. O temor de ofender a Deus, de agredir o Criador, havia brotado no seu coração. Agora era consciência. Uma sociedade sem temor daquilo. E não é o temor cair assustado, mas isso é consciência daquilo que é certo ou errado. Por isso que justiça tem esse padrão. E nesta manhã, essa reflexão nos diga alguma coisa. Disse alguma coisa para você? Houve alguma coisa nova? Aleluia! Amém! Disse alguma coisa nova? Deus falou através da Bíblia? E então, amados, e diz lá que Jó é outro capítulo à parte. Um capítulo meio chato também, né? Noé começou a prever as coisas que estavam além dessa dimensão horizontal. As coisas que ele não sabia ainda, mas que Deus começou a revelar. Por isso ele construiu uma arca.
que até hoje estão quebrando a cabeça para encontrar a arca. De vez em quando eles têm aí, achei a arca, não tem nada a ver. Tem coisa que Deus vai desaparecer para não virar objeto de idolatria. Para encontrar a arca agora. A arca vai ser um símbolo de idolatria. Amado, nós estamos caminhando aqui, mas há algo infinitamente melhor reservado. Noé olhou para cima e disse: vale a pena ser diferente, vale a pena ser um homem justo, vale a pena pagar o preço de viver numa sociedade que é cruel, mas vou continuar dando meu testemunho, porque eu estou vendo algo que vai muito além. Todo dia eu digo: Deus, não me deixe esquecer. Amado, fomos chamados para ser filho de quem? Hein? Filho de Deus. Filho de Deus. João, capítulo 1, a todos quando receberam a Jesus, Deus deu-lhe o direito, deu direito. E o que é direito. Amém? Não conquistado por méritos nossos, mas por dádiva do Criador. Aqueles que receberam meu filho, agora serão meus filhos também. Amém? Que possamos estar gloriando ao Senhor, glorificando. Deus, obrigado. Deus, eu não mereço isso, mas eu jubilo no coração, porque o Senhor, pela sua graça, me concedeu o seu filho. Amém? Então, para concluir, amados, que essa história de Noé, esse galardão, essa recompensa por ser justo, e a Bíblia diz que nós também somos justos. Justificados em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia! Você que se converteu, você que aceitou a fé, você que vive pela fé, mesmo com lutas, você agora é um justo. Amém? Então, nesta manhã, não deixe passar essa oportunidade. No seu coração decide. Se quiser compartilhar, estamos aqui para abençoar a sua decisão. A todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder. Agora, no seu nome. Amém. A recompensa que nos aguarda. Um dia estaremos lá na presença do Criador, recebendo o nosso legado. Se eu receber 1/10 do legado de Noé, já me dou por muito contente. Amém?